Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, Pastor João Márcio, para darmos seguimento ao nosso estudo de como crescer no nosso relacionamento familiar. No último estudo nós falamos sobre o desafio de sermos uma família saudável e hoje eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa entender que a família ela tem um propósito em Deus, ou Deus tem um propósito com a família. E tudo que a gente vê sobre a questão familiar, se eu não entender qual que é o propósito que Deus tem para a família, então muita coisa vai faltar no nosso entendimento. Então eu queria chamar a sua atenção para a leitura de um texto que está em Gênesis capítulo 2, versículos 18 e também os versículos 21 a 25, que vai nos ajudar um pouco a discernir a questão do propósito de Deus com a família. A palavra de Deus diz o seguinte, versículo 18, Gênesis 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara de Adão, transformou-o numa mulher, e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Existem muitas coisas interessantes aqui nesse texto, queridos. Infelizmente, pelo tempo, nós não podemos explorar todas elas, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas bem interessantes. Uma das coisas que você pode perceber no versículo 18 é que no meio de tantas coisas boas que Deus criou, o versículo 18 diz que Deus criou algo que não era bom, o homem sozinho. No final dessa nossa meditação, eu quero falar um pouco sobre esse estar sozinho do homem, mas eu quero chamar a sua atenção para o propósito da família em Deus. E eu preciso, para isso, entender que toda família, segundo o texto que lemos, ela começa com o casamento. Então, o casamento abre a porta para uma nova família. Assim como nós falamos que nos relacionamentos familiares também tudo começa da família biológica, daquilo que nós recebemos, também a família começa a partir do casamento. A família saudável, ela começa a partir do casamento. E eu quero colocar para vocês aqui algumas dos propósitos interessantes que a gente pode entender que Deus tem a partir do casamento para que a gente tenha uma família saudável. O primeiro deles, eu preciso entender que o casamento, ele marca um novo começo, é ter um novo começo. Lembrando que nós vimos isso no estudo anterior, não é? Tudo aquilo que o desafio de ser uma família saudável está exatamente no enfrentar e superar também todas aquelas dificuldades, aquelas dores, feridas, disfunções que nós trazemos das nossas famílias biológicas. Então, nós fomos gerados em uma família e geralmente trazemos dali muitas feridas, muitas marcas. Então, quando se começa uma nova família, ali começa então um novo tempo, marcado também com uma maneira diferente de viver, sendo curado através do amor um pelo outro. No versículo 24 diz que uma pessoa que se casa precisa deixar pai e mãe e unir ao seu cônjuge. Portanto, os dois aí se tornarão uma só carne. Se falharmos nesse propósito, querido, colocaremos o futuro da nossa família em risco. Nós precisamos entender, uma família começa com o casamento. E ali existe um novo começo em todas as situações. Uma segunda coisa, um segundo propósito,
que o casamento traz para nós e, consequentemente, a nossa família. É revelar o relacionamento eterno entre Jesus e a igreja. Nosso casamento deve ser um modelo para o mundo. O mundo deve olhar para mim, para o meu casamento e ver ali como a relação que existe entre Jesus Cristo e a igreja. Lá em Efésios capítulo 5, você vê Paulo falando sobre isso, que é um mistério, mas ele está se referindo a Cristo e a igreja como a sua noiva. Então, imagina como seria esse entendimento de uma esposa que se submete ao seu marido, assim como a igreja deve se submeter a Cristo. Imagina um marido que ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Com certeza, esse casamento vai glorificar a Deus. Com certeza, muita saúde, muita bênção de Deus será vista através desse relacionamento. Uma terceira coisa que a gente pode perceber também no casamento é que ele proporciona uma oportunidade única de praticar o discipulado e de crescer e se parecer mais com Jesus Cristo. E essa oportunidade, ela se amplia a partir do momento que os filhos, eles nascem. E uma quarta coisa que eu quero compartilhar aqui com você hoje é que o casamento também, ele revela o mistério de juntos, homem e mulher, desfrutar da maravilha de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. A falta de entendimento nesse assunto tem trazido tantos conflitos nos relacionamentos. Já ministrei a respeito desse assunto falando de sexualidade sadia. Então há muita confusão, as pessoas têm dificuldade de entender essas diferenças entre o masculino e o feminino e cumprir cada um o seu papel, não é? Se a gente olha para o versículo 18 e vê, olha, será por que Deus criou o homem primeiro e só depois a mulher? Eu alistei algumas coisas interessantes, pelo menos 3 coisas interessantes aqui para colocar para você. A primeira delas, eu imagino que Deus criou o homem primeiro para depois mostrar a importância que seria do homem nunca ficar sozinho, não é? Mesmo o homem que foi criado, que ainda não tinha pecado, que tinha comunhão com Deus, Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho. Imagine nós no mundo pecador. Então, e uma outra coisa, Deus queria destacar a preciosa diferença que faz o sexo oposto, quanto a gente precisa um do outro. Não é uma competição, mas um complemento, uma ajuda. Então a mulher não veio para trazer confusão, para trazer competição, até porque o texto diz que ela veio para ser auxiliadora e auxiliadora idônea. Então eu preciso entender a graça que é ser homem e ser mulher dentro do casamento, dentro da família, não é? Uma bênção. E por fim, também para determinar os papéis, porque Deus fez o homem primeiro, porque o homem foi estabelecido para ser o líder da casa e da família. Então, quando eu entendo essas diferenças, quando a mulher, o homem entende essa diferença, acabam as competições dentro de casa. Por quê? Porque Deus nos fez diferente, para um ajudar o outro, para um ver aquilo que o outro não consegue ver e para ser bênção um na vida do outro. Amém? Então, eu quero parar por aqui. Amanhã eu vou continuar nesse assunto, falando mais alguns propósitos que Deus tem para com a família, mas eu queria que você entendesse o valor que é para nós, a família, e qual que é o propósito celestial que Deus tem para nós como família de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, e até amanhã com mais um estudo em nome de Jesus.